Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Nesse vídeo a gente vai continuar o estudo da obra Renascer da Esperança, de César Carneiro e de Lúcio. Essa aqui é a parte 2 e a gente vai começar o estudo do capítulo 7 para frente, tá bom? Antes da gente começar aqui os nossos estudos, recadinho de todos os vídeos. Curta, compartilhe, se inscreve no canal se você puder. Dessa forma o YouTube entende que o canal é relevante, passa para mais pessoas. Se você pesquisar no meu canal, você vai encontrar playlists, tá? Organizada por autor. Então, pesquise lá que fica mais fácil de você encontrar outros livros e estudar comigo, tá bom? Ou até chegou a ver nessa parte 2, que é verdade do início, já tem a Sandra Carneiro, tá? E o último recadinho é: assistir o vídeo não invalida de forma alguma a leitura original da obra. Se você quiser entender um pouquinho mais por que este aviso, vai lá na parte número 1 do vídeo, tá? Renascer da Esperança, parte 1, que lá no início do vídeo já eu explico mais detalhes por que esse aviso, tá? Então vamos lá, a gente finalizou no vídeo passado estudando até o capítulo 6, então a gente já viu o contexto um pouquinho da família de Emily, que a gente ainda não conhece, porque ela tá apagada lá ainda, passando mal, né? A gente já viu aqui um pouquinho sobre Jairo, Lucrécia, um pouquinho sobre a família de Ricardo, sobre a filha, o primo, né? Toda essa dinâmica. E a gente já viu um primeiro vislumbre da Igreja Católica já se mobilizando para frear o espiritismo, né? Que é coisa do demônio. Não pode espiritismo, só a Igreja leva a Deus. Né? Então vamos lá, no capítulo 7. Miguel é espírita e vive o cristianismo. Ele é amigo de Jairo. Então aqui a gente vai conhecer esse grande amigo de Jairo que ajudou muito ele quando ele veio de Marrocos para cá também. Eu não vou lembrar aqui agora a questão, mas ele sofreu alguma coisa. Não lembro se foi uma. Você estava muito desempregado, não conseguia arrumar emprego. E aí Miguel empregou ele, ajudou ele. E Miguel, ele é espírita, ele trabalha com o espiritismo. Ele não é só um espírita de estar aprendendo o espiritismo. Ele tem como se fosse um centro espírita muito precário, né? Porque ele não tinha esse conhecimento de um centro espírita, mas ele tem um local, né, na casa dele, onde ele trabalha semanalmente fazendo reuniões para eles estudarem o espiritismo, né? E ele vive muito cristianismo. Então, assim, a gente já vê aqui que, peraí, os caras tá vendo o espiritismo, ele dá comida para os pobres, tá ajudando as pessoas. Pô, mas não é a religião do diabo, né? Mas eu não vou entrar no detalhe aqui, ao longo do estudo da obra a gente vai entendendo. O Jairo vai conversar com ele sobre Emily, né? E ele vai sair de lá mais feliz pela palavra de ajuda e amparo de Miguel. E o Miguel vai falar assim, Jairo, ele fala assim, não, mas aqui tem notícias de que ela tentou matar o marido? Será que é? Ele fala assim, ó, Jairo, mas se você tá sentindo que tá no teu coração de que tá errado, às vezes tem que pensar, quantas pessoas não são acusadas injustamente? Ela tá desperta para vocês conseguirem conversar com ela, falar com ela? Não, ela tá ali passando muito mal, muita febre, mal-estar, que é a pneumonia. E o médico até foi lá, o médico que falou isso, a gente nem sabia, a gente tá tentando ajudar uma pessoa. A gente viu ali que a Lucrécia resgatou ela. E Lucrécia sente forte no coração que ela é uma pessoa do bem, que não é ruim. Mas será que pode ser uma pessoa perigosa dentro de casa? Se ela melhorar da doença, que é o que a gente quer, e ela fizer um mal para nós, tentar nos matar, tudo aí, Miguel fala assim: não, confia em Deus. Se ela veio até vocês e Lucrécia tá sentindo isso, tratem ela, ajudem ela. Se ela for ruim, manda ela embora. Tem. Entrega ela pra polícia. Tem. Mas espera ela melhorar. Para vocês conseguirem conversar com ela, aí vocês vão ver. Vocês vão sentir, vão perceber se ela tá certa ou não tá certa. Né? E aí ele vai muito feliz com isso, porque ele sente que é a decisão certa. Ele fala, não, verdade. Senti que essa palavra é legal. E Miguel dá o livro dos médiums para ele. Porque quando ele vai visitar Miguel, quando Miguel consegue, Miguel dá para ele livros para levar para Lucrécia ler e aprender mais do espiritismo. Já ele não sabe ler, tá? Já é analfabeto, ele não sabe ler. Então, mas Lucrécia aprendeu a ler e aí Lucrécia faz a leitura do livro para eles. Lucrécia, a gente vai ver,
Ela tem um livro chamado Novo Testamento, então é como se fosse uma Bíblia, só que só com a parte do Novo Testamento. Né? E aí ela faz muita leitura desse livro do Novo Testamento junto com o livro dos Espíritos, que é o que ela tinha. Né? Agora a gente vê que ele ganhou o livro dos Médiuns. Então ela vai começar a estudar essa nova obra que chegou de Kardec em espanhol para eles, né? Porque tinha que se traduzir, né? E eles frequentam as reuniões espíritas em Bilbao. Então aquelas reuniões que eu comentei que o Miguel tem, quando eles conseguem, eles vão lá e frequentam essas reuniões para aprender mais sobre o espiritismo, né? Bilbao é a cidade, né? Lá na Espanha. Cidade fictícia aqui, né? Quer dizer, pode ser que exista verdade, mas na parte 1 já avisei, né? Tá bom, vamos seguir adiante. Aí nesse ponto aqui, eu já falei lá mais cedo, né? Eu já dei spoiler. Mas é nesse ponto aqui, no final do capítulo 7, que a gente descobre que Lucrécia é médium, ostensiva. E no passado eles foram atacados por moradores da vila. E Miguel os ajudou. Então o que acontece? Os moradores da vila, às vezes ficavam doentes. Uma vila de pescadores, são bem pobres. Eles não têm acesso à medicina, eles não têm acesso a conhecimentos para saber. Lucrécia começou a ajudá-los. Ajudá-los de que forma? Com ervas. Tem, meu filho estava passando mal. Ervas. E as curou. Então você vê, ela, com o conhecimento dela, ela começou a ajudar todo mundo na vila de pescadores ali. Só que num determinado momento, a igreja começa a falar que não. Não, esse negócio de ervas, isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio, isso é coisa de bruxa. Só que aqui a gente não tá mais na Inquisição. Só que aí jogam todo mundo contra ela. E aí eles vão para atacá-la. Então você parece, olha que bizarro. Ela era uma mulher pobre, no meio de todo mundo pobre, que ajudava as pessoas doentes da própria cidade, da própria vilazinha. Só que porque como a igreja falou tudo, eles vão atacar ela. Mas e a vez que eu te ajudei? A vez que eu ajudei teu filho? Não importa, vamos te atacar. Então olha que bizarro. Primeira reflexão. Segundo, nesse momento o que acontece? Eles têm que sair daquela vila principal e eles se deslocam e vão morar numa cidade, uma casinha bem longe da vila linda, porque eles são pescadores, não tem o que fazer, né? Só que assim, ó, agora vocês vão ficar aqui meio que recluso para que ninguém incomode vocês. Aí se for o diabo tá longe, o diabo não tá aqui da porta com porta comigo, ele tá 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância, sei lá. Esse pensamento ignorante, né? Como se fizesse diferença, tá? Porta, 2 quilômetros de diferença. Tem, então acho que se fosse realmente coisa trevosa, tem alguma barreira de física que vai fazer diferença. Tem, o espírito não consegue passar uma parede de alvenaria porque a parede é dura. Né? E aí quem ajudou nesse resolver esse impasse, todas essas coisas, foi Miguel. Inclusive foi Miguel que tinha uma casinha lá longe, lá, e falou assim, ó, essa casinha pega lá que é mais afastado. Aí a gente já vê, pô, Miguel tinha uma casa naquela região. Olha Deus já fazendo um agir e um mover, hein? Por que o Lucrécia não vendeu a moeda dela de ouro em outros momentos de dificuldade que ela teve? Olha o agir de Deus aí, né? Olha Deus agindo, às vezes que sutil, né? Capítulo 8, a gente fechou o capítulo 7. Capítulo 8. Emily, ela vai melhorando. Ela tá tomando remédio, aí ela começa a comer, aí então ela vai melhorando, vai ficando mais forte com remédio, e ela já consegue andar com bastante dificuldade, mas já tá conseguindo andar e começa a falar também. Mas aí quando você vai conversando com ela vai tendo ataques de agressividade. Entende? Ela não tá normal. Você já tá aqui normal, conversando, daqui a pouco ela dá um ataque extremamente agressiva. Entende? E aí Jairo fica extremamente preocupado. Jairo fala assim, não, você foi uma polícia, nós temos que levar ela embora. Entende? Aí o Lucrécia vai falar, não, Jairo, confia. Ela tava passando mal, pode ser que ela esteja com a doença ainda, ela não tá 100% recuperada. Entende? Então pode ser que esses ataques de raiva seja por conta da doença. Mas ele tá preocupado se ela atacar você, se ela bater em você, se ela bater em mim, se ela destruir a casa. Você... Confia que tá tudo certo, não precisa se preocupar. E aí ele, como ele ama muito a esposa, ele confia muito na sensibilidade de Lucrécia, que é uma mediunidade, né? Mas essa sensibilidade que ela tinha era uma mediunidade ostensiva, ela via os espíritos, ela falava com os espíritos. Mas lembrando que a gente está no início que só temos o livro dos espíritos. Agora está chegando para ela o livro dos médios. Então olha o conhecimento que a gente tinha ali, era muito pequeno ainda. Então não se tinha esse conhecimento de que, não, na verdade essa tua intuição aí
pô, é uma mediunidade, é um espírito que tá te falando, que tá te orientando. Não se tinha isso, só, né? E não podia nem falar, não, tô escutando o espírito. Meu Deus do céu, os caras... Aí jogavam ela, jogavam pro outro país, né? Tem? Então ela vai dizer, não, fica tranquilo, tá tudo bem. Tem? Ela tá agressiva, ela tá um pouco nervosa, um pouco desnorteada. Tem? Vai dar tudo certo. Né? E aí a Lucrécia ainda vai dizer que isso daí, esses ataques de raiva, tudo isso vai passar. Porque isso é fruto da dor dela. Aí que já nos levanta esse primeiro ponto. Na história, eles sabiam pelo médico que ela estava sendo acusada de matar o marido, acusado, não tinha prova, né? Não se tinha, não estava presa na cadeia, ela estava no sanatório ainda, sendo tratada, porque tem todo o processo para aí, de matar o marido e a filha. Mas aí sim, de onde é que vem essa opinião de Lucrécia de que ela vai com todo o sofrimento que ela vai passar? Como é que ela sabe? Emily estava desmaiada, ele não melhorava, muita febre, tudo. Agora que ela está começando a conseguir falar e formar essa ideia. Por quê? Aqui a gente não sabe nesse ponto, né? Mas fazendo, como já fiz a leitura inteira da obra, é porque ela já estava tendo intuição dos espíritos de luz. O espírito de luz ela passou muita dificuldade e tal. Tem... Só que ela aqui ela não conta isso ainda, né? Depois a gente vai descobrir normal. Durante o sono, ela se agitava e Lucrécia lia para ela o Novo Testamento com orações e isto passava. Então, nesse momento, muitos momentos quando Emily, ainda fraquinha tudo, mas melhorando dia após dia, ela dormia, ela tinha sonhos extremamente agitados e gritava desesperado tudo. O que Lucrécia fazia? Parava do lado da cama dela, fazia a leitura do Novo Testamento, colocava a mão nela, limpava o suor, toda aquela coisa de botar um pano frio de água molhada para esfriar a febre na cabeça, e orava a Deus para que aquilo tudo passava, e muitas vezes passava. Hein? E aí dava, sei lá, meia hora, voltava a ter uma crise, ela voltava a rezar, tudo passava. Hein? A gente vai ver por que isso acontecia, mas lá na frente. Que eu vou só trazer informação e vamos adiante. Aí, num dia, a Emily incorpora um espírito trevoso. Tem. E tenta afastar Lucrécia. Mas ele não tem êxito. Então, Lucrécia percebe claramente que Emily incorporou um espírito, pela maneira que ela fala, muda, a fisionomia muda, uma linguagem extremamente agressiva, e aí esse espírito fala assim, sai, se afasta, não vai se envolver com ela, vai destruir a tua vida. Hein? Ela vai dizer assim, não, eu vou ajudá-la. Não, você não vai, nós vamos acabar e tal, e ameaça, quer afastar a Lucrécia, sem êxito. Hein? Lucrécia, não, vou continuar ajudando ela. Hein? E aí o espírito sai e ela percebe assim, opa, olha o que está acontecendo. Lembrando, nesse ponto a gente não sabe, mas ela está tendo toda a comunicação com os espíritos da luz. Então ela sabe o que está acontecendo ali já, né? Por mais que ela não entenda completamente, porque Emily não melhorou ainda para explicar as coisas e tal, mas ela já está sacando que tem alguma coisa ali. Que Emily, na verdade, não é má, nada. Está acontecendo alguma coisa ali. Ou pelo menos não é culpada das coisas, né? Que estão acusando ela. Capítulo 9. Nesse capítulo, descobrimos que o médico sabia que Emily não estava doente quando ela estava lá no sanatório. Mas por interesse deixou ela lá presa. Isso causou diversas noites de pesadelo e remorso. Então, nesse capítulo aqui, a gente vê que o médico, que é um médico que está interessado no dinheiro, fama, todas essas coisas, quando a família chamou ele para atender, porque ela teve uma crise, ela começou a ter crise e tal, a gente vai ver no futuro, mas ela começou a ter crises, que era justamente a incorporação dos trevosos nela, só que ela tinha uma mediunidade extremamente sensível, não estudava o espiritismo, não sabia o que estava acontecendo, ninguém ali sabia o que estava acontecendo, ela ficava nervosa, canalizava esses espíritos trevosos, só xingava, ofendia, fazia coisas ridículas, né? Porque justamente o trevoso está ali, ele quer botá-la, quer incomodar, quer interferir, quer atrapalhar, quer gerar esse desconforto para ela. Né? Então, o trevoso não ia canalizar e trazer uma palavra de amor. Só que eles não tinham esse conhecimento, porque não queriam. Porque não queriam. Então a família, a gente vai ver no futuro, depois de um evento lá que ela faz, então uma crise, não uma festa, a família chega, acabou. Agora é tchum. Vamos interná-la num sanatório. E aí lá no sanatório ela vai ter tratamento, porque ela tá louca, uma pessoa louca.
né? E ela fica presa lá no sanatório. E, lembrando que é o evento lá de tentar matar o marido e a filha, né? Só que o médico, ele sabia que ela não tinha um problema psiquiátrico. Porque ela estava bem, ela conversava, tudo certo, e pum, dava uma crise, depois ficava extremamente normal. Isso não é psiquiátrico. Porque o cara que é louco, ele é louco o tempo inteiro. Ele não vai ficar extremamente certo, normal, lê, conversa, tudo perfeito, e tem um pico de loucura. Então ele sabia. Mas teve interesses que fez com que ele falasse, não, sim, vamos levar para o sanatório, vamos internar ela. Mas olha a consciência dele já começando a cobrar, né? Nós vamos adiante. Ó, o médico dorme, vendo no jornal que foi colocada uma recompensa por ela, por Emily. Bem, então, eles estão muito loucos para encontrá-la. A gente, nesse momento, não sabe por quê, mas Isabel conversando com a filha fala assim, não, a gente precisa encontrá-la urgente, ela não pode ficar andando por aí. Fernando fala assim, ela não pode ficar andando solta por aí. Entende? Bota a gente em risco. Risco? Risco por quê? A gente não sabe ainda. Né? E aí eles falam assim, já sei. O Fernando tem a ideia, já sei. Vamos botar uma recompensa por Emily. A gente bota em todos os jornais a foto dela de novo, uma recompensa volumosa, que isso vai fazer com que alguém veja e vai entregar, vai delatar ela. Né? Então, o médico está vendo isso, vendo o jornal antes de dormir, vê aquela página que está o rosto de Emily recompensa e ele fala assim, opa, aí eu sei onde é que ela está. Então, se eu entregar informações, eu vou lucrar com isso. Né? Só que ele dorme segurando o jornal. E um espírito vai aparecer para ele, um espírito de luz. Tem? E esse espírito de luz diz, não delate ela. Não faça isso. Tem? E aí, olha que bizarro, eu até marquei aqui em abre aspas exatamente a fala que ele vai conversar com o espírito. Então o espírito vai dizendo, não faça isso. Aí ele fala assim, ó, abre aspas, eu vou deixar de ganhar esse dinheiro? Lembrando que ele é um médico, lembrando que ele é um cara rico. Não é podre de rico igual alguém da, né, bilionário, mas ele era muito bem de vida, ele não precisava de mais dinheiro, só ia ficar empilhando dinheiro em cima do outro. Tem? Mas ele vai perguntar, ele vai falar, né? Eu só fiz, eu tinha que ter consensualizado isso antes da fala, né? Mas só para explicar. Como a gente viu o problema do valor da ganância, né? Como a ganância é um veneno, né? Olha isso, o cara já era rico, enriquecer mais. Abre aspas. Vou deixar de ganhar esse dinheiro? E ele pergunta. Dinheiro é dinheiro, entende? Fecha aspas. Então, assim, e aí, dinheiro não tem moral? Você, entende? Já deve ter escutado isso, infelizmente. As pessoas falam, dinheiro, isso aqui são apenas negócios. Dinheiro não tem moral, dinheiro não tem caráter, dinheiro não tem valores. É apenas negócios. Entende? Às vezes vê o jogador que se machuca no time e ele é cortado do time e o contrato cancelado. Por exemplo, às vezes acontece isso na NFL, futebol americano. E aí você fala assim, mas coitado, o cara tá machucado, ele precisava de dinheiro, precisava de amparo, ele é cortado e acabou o contrato dele, paga-se a multa e deu, se vira. Ah, não, mas é apenas negócios. Para quem interessa esse tipo de valor? A quem é interessante esse valor da ganância? A quem é interessante enxergar o dinheiro dessa forma? Que propósito? A quem atende esses interesses? Será que é o bem do coletivo? Será que é o bem da maioria? Ou será que é o bem dessa pessoa? E será que faz bem para ela viver na ganância? Será que quem tem dinheiro é mais feliz de quem é pobre? Será que a família de Jairo e Emily são mais tristes, então, porque eles são mega pobres, frente à família Bragança e Valença? A gente vai ver isso ao longo do estudo. Vamos adiante. Quando o médico acorda, entende? Ele decide não fazer nada. Nesse ponto aqui. A gente vai ver que lá na frente já vai fazer cagada. Mas que ele percebe uma coisa, não vou fazer nada não. Entende? E aí ele pensa. Eu até marquei isso aqui de novo pra gente ver de novo a maneira como pensa. Por quê? Porque isso não é só desse personagem aqui. Mas olha como é que a maneira como a gente pensa reflete os nossos valores e reflete doenças nossas. É uma doença espiritual, isso aqui é uma doença espiritual. Abre aspas. Emily estava pobre, infeliz e perdera tudo. Acho
que já é o suficiente. Então você vê, olha que bizarro. Então ele fala assim, não vou delatar ela, por quê? Ele não sabe disso, mas na noite anterior ele conversou com o espírito da luz, que falou com ele, falou, cara, não faz isso. Não precisa, é besteira, tu vai incomodar, não faça. Não mexe com isso. E aí ele falou, ok, então ele acordou sem saber disso, falou, só uma coisa que não vou incomodar mesmo. Mas é a mente física, já vai pensar, mas por que não? Você vai perder o dinheiro? Não sei quantas moedas de ouro, quantos rublos, né? No livro não especifica. Mas ele pensa, mas ela já tá pobre, como se pobre fosse um baita de um problema, obviamente, ninguém quer ser pobre, óbvio. Tá, mas isso não é um xingamento, né? Ela já está infeliz. Como é que sabe que ela está infeliz? Ela estava doente, estava apagada. Ele mal sabe que ela está melhorando, que ela está falando, que ela está conseguindo comer, ele nem sabe. Hein? Então, qual é outro que ele fala? Ela perdera tudo. Pô, mas será que. O que será que é esse tudo? Será que ele está pensando na filha, que ela não vê mais? No marido que ela ama, que ela não vê mais? Tem? Será que é isso? Será que ela está pensando que ela perdeu a mansão, os criados, as carroças que tinha, os carros? Será que é isso? Né? Então, olha a visão materialista aqui de novo. Né? Tem capítulo 10. Fernando, né? Lembra? Que é o primo, né? Ali, não? Ele vai ficar sabendo do crescimento espírita que está começando a aparecer lá na cidade deles, em Bilbao, né? Ali não, né? E ele vai no seu quarto à noite, né? À noite ele fica pensando em dormir nesse crescimento espírita, entende? Como ele percebe que coisas fazem sentido, ele não aceita. Só a igreja é o caminho que leva a Deus. Ele chicoteia todas as costas. Então ele vai ali, começa a pensar sobre isso. E aí ele fala assim: bom, mas e se a gente tiver errado? E se eles estiverem certos? Né? Mas ele não sabe o que é. Porque isso é interessante. Até esse ponto aqui do livro, muitas dessas pessoas, tanto o Fernando como o padre maior ali da igreja, eles não têm conhecimento do espiritismo, é só o que eles ouvem falar. Não, então, o bispo falou que isso é coisa do demônio. O bispo falou que ele fala com o espírito, falou que o espírito é coisa do diabo, sabe? Eles não sabem o que é. Não, mas o que o espiritismo ensina? Não sei, mas é do diabo. Mas o que o espiritismo faz? É do diabo. E aí ele fica pensando, ele fica pensando, cara, como é que para o espiritismo? Mas o que será que esses caras ensinam? Esses caras estivessem numa coisa certa. Então a gente já olha ali um questionamento bem interessante dele. Então a gente já percebe que Fernando não está buscando despertar ali, ainda está muito longe disso, mas ele já estava buscando despertar desde pequeno, desde mais moço, né? Gostando de estudar a Bíblia, gostando de se envolver em buscar a Deus desde novo, mas você vê que essa chama ainda está acesa, não apagou, né? Mas aí depois disso ele fala assim, não chega, não vou pensar nisso. Tem a única religião, o único caminho que leva a Deus é a Igreja Católica. Imagine, isso é uma afronta do diabo contra a igreja. E aí ele, para se policiar, ele pega um chicote e fica se chicoteando, se martirizando. Entende? E aí fica com as costas inteiras sangrando e vai dormir com aquilo. Para quê? Para tirar esse pecado de que ele pensou que será que esses caras não estão ensinando alguma coisa que seja certa? Será que eles estão ensinando? Será que é uma coisa legal? Não, já pensei pecado. É o diabo querendo entrar no meu corpo. Então, machuco aqui, me chicoteio. Tem? Para frear isso, né? No dia seguinte, o padre, depois da missa, recebe a visita da filha, né, de aparece uma criança. É que eu tô lendo aqui literal como eu fiz a observação. Tem? E aí o padre, quando termina a missa, o padre ficava lá para atender todo mundo, conversar com todo mundo e tal. E algumas pessoas ali vinham conversar com ele. E aí ele percebe que tem uma criança mais triste ali. E aí a criança chega pro padre e fala assim: padre, fala o que tá acontecendo. Ele fala: não, eu queria conversar contigo. Ele fala: mas o que foi? Tô preocupado com a minha mãe. Aí ele fala assim: mas por quê? Não, você não pode fazer mal pra minha mãe. Não, não vou fazer mal nenhum. Pode ficar tranquila. Aí a menina fala assim: é que a minha mãe virou espírita. Hum. Ai, ai, ai. O padre fica furioso. Vai ficar ensandecido.
Tem? Beleza, aqui, ó. Me achei aqui, eu me perdi aqui na minha observação, ó. Deixa eu fazer a leitura aqui da observação, depois a gente faz a reflexão sobre, ó. O padre fica furioso e vai com o bispo na casa dela, para ver a mãe ali, né? Eles conversam sem sucesso, eles estão intransigentes. Excomungam a mãe e os 5 filhos, sem se importar com o impacto financeiro para a família, nem que o erro era só da mãe. E de brinde, eles garantiram que todos os 6 fossem para o inferno. E aí eles vão embora. Então vamos lá. O padre garantiu que não ia fazer nada. Só que quando ele sabe, ele fica furioso. Fala, como assim? Tem um espírita aqui na minha comunidade? Ele fala, é verdade, a tua mãe, nas últimas 5 missas, ela não vem mais. O que aconteceu que ela não tá mais vindo? Entende? Não, 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 nós vamos lá. Não pode, mas não pode falar nada, não, tudo bem. Então ela vai para casa, o padre vai, chama o bispo, lembrando que esse padre aqui é o chefe do Fernando ali dentro da igreja, né? Ele procura e fala assim, Fernando, vou me ausentar que eu preciso visitar uma fiel ali. Ele até fala para a filha, não, filha, fica tranquila. Para a criança ali, né? Fica tranquila, eu vou conversar com a tua mãe, como se fosse perguntar por que ela não foi na igreja nas últimas 5 vezes. Ai, muito tranquilo. Só que depois que descobre o que é, ele fica loucaço aí. E aí ele percebe que o Fernando tá com as costas todas machucadas. E aí ele fala assim, beleza, eu cuido da igreja aí, tô indo. Chama o bispo. E aí o bispo fica louco também. Porque como assim tem um espírito aqui já? Uma coisa é tá lá em Barcelona, nas grandes capitais, aqui agora em Bilbao. Não. Entende? E aí eles vão, chegam na casa da mulher, encontram. Quando bate a porta que ela vê o padre, é uma casa bem humilde, entende? A filha vê, tá com as crianças, tudo, a mãe já vê, já saca na hora que deu problema. E ela fala, tá tudo bem. Ela fala, filhos, podem ir pra lá, chama a menina maior, fala assim, ó, pega teus filhos, levem pra lá, que a gente vai conversar aqui, entende? Já pra proteger a família. E aí eles começam a conversar, claramente num tom de arrogante, e ela fala assim, o que tá acontecendo e tal. E aí eles, não, mas que você virou espírita? Eu falo assim, eu estou estudando espiritismo, sim. Ensina os valores de Jesus, tudo. Eles falam assim, não, não ensina não. Isso é coisa do demônio, isso é coisa do capeta. Eu falo assim, padre, mas eu estou aqui estudando os conhecimentos. Você já fez a leitura? Não quero saber. Você vai ter que negar isso. Ela fala assim, mas eu não posso negar o que eu já aprendi. Entende? Eu estou aprendendo o verdadeiro palavras de Jesus, estou aprendendo muito mais. Não, quem aprende é só a igreja, só nós sabemos. E eles falam o seguinte, e agora é o seguinte, se você não renunciar agora, nós vamos te excomungar. E ela fala assim, padre, vocês conhecem a minha história. Eu sou viúva. Eu vendo para todos os restaurantes e comércios aqui da região, aqui próximo, os doces e as comidas que eu faço. Se você me excomungar, todos esses católicos extremamente fervorosos da região vão deixar de comer, de comprar os doces que eu vendo, geleias que eu vendo, as comidas que eu vendo. Eu vou passar fome, eu tenho 5 filhos para criar. Você sabe a dificuldade que está sendo para mim sozinha cuidar das 5 crianças, prover comida para todo mundo? Tem? Não, não queremos saber. Tem? Você vai ter que renegar a fé, renegar isso daí que você está dizendo. E aí ela, com muita força, ela busca rezar a Deus, fala assim, eu vou fazer o que é certo. E ela fala assim, não, eu não vou negar. E aí o que acontece? Fala assim, beleza, então você está excomungada. E aí quando eles falam excomungada, é muito bizarro, eu até marquei ali, porque assim, esse erro da mãe, porque a mãe está envolvida com coisa do diabo, que é coisa que está errada, porque só a igreja que sabe das coisas, fala assim, excomungou, pau, inferno garantido. Ah, mas eu fui uma boa pessoa. Não, não, inferno garantido. Mas por quê? Porque eu fui excomungado? Tá, mas e os locais que não tem igreja católica? Vai todo mundo pro inferno? Vai, porque só a igreja católica leva pro inferno. Se a igreja deixar. Porque se tu não receber isso, não for um católico praticante e não tiver extremunção, tu não vai pro céu, vai pro inferno. E bota toda a família junto. Então a gente percebe que eles não estão nem aí com o aviso dela de que se fizerem isso, vai botar a família inteira em mais dificuldade do que eles já estão. Não estão nem aí. Não estão nem aí se vão deixar 5 crianças que não tem nada a ver com isso. Porque vamos dizer que num cenário onde o que ela estivesse fazendo fosse errado. E aí? Você vai botar 5 crianças
prejudicar 5 crianças pelo erro da mãe? De maneira indiscriminada, sem se preocupar? Não, né? Então olha que bizarro. Mas eles vão, por quê? Porque não estão interessados nisso. Eles não querem que o espiritismo chegue na cidade, porque senão eles vão perder a mamata de ser a única religião, perder a mamata de que, pô, já pensou se esses espíritos abrem um centro? Que começa a ter reuniões frequentes? As reuniões acontecem na casa de Miguel, mas é uma coisa mais velada, mais secreta. Não tem uma placa de Centro Espírita, Casa de Miguel, Estudo Espírita, não tem nada disso. Né? Então imagine, se eles começarem a doar dinheiro lá, como é que nós vamos pegar nosso dízimo? E aí olha que bizarro, né? Eles fazem isso, né? E vão embora. E ainda a mãe pergunta, fala assim, cara, mas vocês vão excomungar os meus 6 filhos, vão mandar os 6 filhos pro inferno? Aí nesse momento a menina maior, que estava escutando, tipo, outro quarto, ela entra chorando, desesperada, fala, padre, não faz isso, padre. Tu não pode fazer isso, mandar todos nós pro inferno, desesperada. E o padre fala assim, não, essa é a decisão da tua mãe, a culpa é da tua mãe. Tua mãe que quer essa coisa do demônio. E aí fica desesperando, a criança menorzinha começa a chorar, o outro começa a chorar. Então, olha a contenda que eles trazem para casa, zero preocupação. A gente vai ver no capítulo seguinte, que vai ter uma conversa do padre com o bispo já fez a leitura do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, tá? Não vou entrar muito em detalhe, a gente vai ver isso lá na frente. Mas aí tem essa narrativa, esse discurso do tipo, pô, que legal, se a gente vai ser de exemplo, tem. Tá, já no capítulo sequente aqui já. Então vou fazer o seguinte, não vou entrar muito no mérito aqui, porque no próximo capítulo, já deu meia hora de vídeo, no próximo capítulo a gente vê essa questão. Vou finalizar aqui. Né? Então, a família fica desesperada, então imagina todo mundo chorando, imagine as crianças ali que já são um pouquinho maior, entendendo, pô, se já tá difícil agora, imagine se a mãe não conseguir vender os doces. Como é que nós vamos ter comida? Como é que nós vamos ter água? Como é que nós vamos conseguir viver? Aí já tudo chorando também, porque agora estou no inferno. Ah, mas eu tenho 10 anos, mas já tá no inferno, porque o padre mandou pro inferno. Pô, mas isso não faz nenhum sentido, cara. E cadê o ensinamento que Jesus nos passa? De que dai ao teu próximo o melhor? Será que isso foi o melhor que eles fizeram? E o ensinamento de Jesus que todos nós vamos colher o que nós plantamos? Então, resumindo, se essas crianças crescerem e forem pessoas de bem, elas vão para o inferno porque o padre mandou? E aí aqui já fica o aviso. Quem será? Será que essa postura é uma postura correta? Será que essa postura está em conformidade com o que Jesus ensina? A gente sabe que não. Né? A gente sabe que o problema não está nisso. O problema está nos homens que pegam, se apossam da igreja para interesses próprios. Porque querem lucrar em cima disso, querem outras questões. Né? Então, fecha essa reflexão justamente com isso. Né? Ah, mas a culpa é porque é o católico? Não. Porque isso está acontecendo atualmente. Existem espíritas hoje extremamente intransigentes. Então, o quê? É o humano doente. E aí eu deixo aqui a recomendação para você. Se você quiser, faça a leitura, estude junto comigo. Vem no canal aqui na playlist. Roger Bottini Paranhos, Universalismo Crístico. Vamos estudar junto. E aí você vai ver qual que é essa nova visão. O que Jesus, o que Deus pede de nós para essa nova era que está chegando, para esse final, graças a Deus, de mundo de provas e expiações, e a chegada do novo, que é o mundo regenerado. Que valores que são reinantes? E aí compara com essa postura aqui dos padres para ver se faz sentido, não faz sentido. Será que Jesus pede de nós essa intolerância? Será que Jesus pede de nós esse julgamento de que tu vai para o inferno, tu vai para o céu? Mas quem que julga isso? Sou eu, eu tenho faculdade de teologia, óbvio. Tenho esse poder, a igreja me deu esse poder. Nossa, quer dizer, o que Jesus ensinou, que cada um vai colher o que plantar, morre por terra. Claro, porque eu sou padre, sou bispo, bispo excomungou ela. Então, óbvio que ela foi para o inferno, para um lugar pior que existe no inferno. Não, né? Entende? Mas é isso daí, gente. No capítulo número 11, que é o próximo vídeo, tá? A gente vai ver a repercussão que eles vão embora. E aí eles vão conversar lá na igreja, o bispo com o padre. E aí a gente vai ver o que eles vão conversar e vamos ver o que vai acontecer adiante. Tá? Porque ele vai melhorar. E vai conseguir andar de novo certinho, vai falar, e aí o que vai acontecer? Né? Lembrando que tem um jornal rodando pela cidade com o rosto de Emily agora com uma
Meu Deus, fugiu o nome da palavra agora? Não é herança, é uma recompensa, né? Então, e aí? Mas, gente, fechou. Fiquem todos com Deus e até a próxima.